Opa! Agora sim. Oi, Bom dia doutor a todos. Wagner, tudo bem? Olá, Geraldo. Olá, participantes aí da Divi News. Bom dia, meu nome é Wagner, sou presidente da Sociedade Brasileira de Minas Gerais, Regional Minas, e estou à disposição aí para a gente fazer uma discussão da segurança na cirurgia plástica. Doutor Wagner, primeiramente agradecê-lo, né, da sua disponibilidade de estar aqui conosco e fazendo os devidos esclarecimentos, né? Sem entrarmos no mérito do caso em si, da questão, né? Até porque, não sei se o senhor tem conhecimento, o Divinews, infelizmente, né, está proibido, né, pela justiça, uma decisão de um determinado juiz, de que o nome de uma profissional biomédica, assim como a imagem dela, seja exibida pelo Divinews, né? Então, a gente cumpre a decisão, tipo Duralex Edlex, né? A lei é dura, mas é a lei, e a gente tem que cumprir. Mas esperamos que em breve ele possa rever essa decisão foi tomada liminarmente, né? E que a gente possa, como os demais veículos, isso está nos causando um certo prejuízo, prejuízo jornalístico e talvez financeiro, quase que com certeza financeiro, por nós não podemos exibir a imagem de tal profissional e citar o seu nome. Mas vamos lá. É, Vamos conversar sobre atribuição, o que é atribuição e o que não é atribuição de profissionais que não são médicos, que não são cirurgiões plásticos. Esclarecendo que o Dr. Wagner, ele já falou, né? Mas ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, regional, e ele tem todo, e existe, nós conversamos anteriormente, né? Existe um código de conduta, não sei como é o nome correto disso, mas chama-se matriz de competência. Como é que é isso, doutor? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma unidade associativa que responde pela formação, orientação e, e, e renovação científica da classe médica de cirurgiões plásticos de Minas Gerais e, obviamente, do Brasil, associado às outras entidades e comunidades internacionais. Então, cabe à sociedade validar a certificação junto com a Associação Brasileira de Medicina, validar a qualificação do cirurgião plástico. Então, todo profissional, ele faz a faculdade, que são 6 anos, depois 2 ou 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E daí as coisas não param por aí. Há necessidade do profissional ficar por constante aprimoramento através de simpósios, congressos, workshop. Então, a vida acadêmica do cirurgião plástico, ela é uma constância na formação. Não é tão somente fazer um cursinho de final de semana, colocar papel na parede e falar que existe essa formação. Pois bem, então a sociedade ela não tem esse papel fiscalizador. Ela orienta a comunidade, a população em geral, sobre os possíveis riscos de catástrofe na saúde do paciente, bem como os potenciais riscos de saúde pública, como o que vem acontecendo aí por profissionais não médicos, não cirurgiões plásticos, não dermatologistas, né? E a coisa é séria. Diuturnamente a gente vê isso acontecer e o CRM, junto com a sociedade, são órgãos muito taxativo no que tange a formação do profissional cirurgião plástico, mas também no que tange aí a ética, né, dos profissionais inscritos no CRM. Pois bem, existe um código de ética médica que sucumbe os profissionais com as prerrogativas do que deve ser feito pelo associado, pelo profissional inscrito no seu conselho. Esse código
ele é renovado, existem resoluções que vai aprimorando no decorrer aí, né, da evolução da medicina, da tecnologia, enfim, constantemente passa por atualizações. E também a dar essa anuência ao profissional cirurgião plástico o registro da qualificação da especialidade. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela dá aí esse aval de formação do profissional. Ou seja, o profissional cirurgião plástico, quando ele tem esse registro de qualificação da especialidade, tenham certeza que ele foi bem formado, ele tem o expertise não só para realizar o procedimento, mas também está apto para eventuais intercorrências, que às vezes elas podem ser até fatal quando na mão de pessoas alheias a esse conhecimento técnico e formação científica. Então, isso é muito grave. É muito grave. Nós fizemos eu citei um exemplo para o Geraldo, é como se eu fosse, não desmerecendo profissão, senhores, não desmerecendo, mas é como se a gente pegasse um auxiliar de servente e colocasse ele para edificar um prédio, uma construção de alta complexidade. Talvez ele possa saber como coloca um tijolo sobre o outro, mas ter a complexidade de balanceamento, de carga, né, de estrutura metálica, isso aí existe cálculos específicos que cada profissional ele vai ter a sua desenvoltura, a sua formação para executar tal. Existem órgãos fiscalizadores que vão cobrar a formação, o registro dele. E isso cada profissão tem a sua específica, né? Então, veja bem, hoje os procedimentos estéticos eles estão banalizados. As profissões afins aí que trabalham com saúde, desde dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, eles entraram numa seara que pensa-se que é um retorno financeiro fácil, né? E sem formação, sem visão de fisiologia, sem conhecimento do que está fazendo, sem saber o que está colocando aonde, arriscam, entendeu? Na ignorância, porque a coragem, ela faz parte da ignorância também, né? Então, a gente vê catástrofe aí ao Deus dará. Diuturnamente ocorre essas catástrofes, e às vezes com fatalidades que o paciente ele perde a própria vida. Então, para você fazer um procedimento seguro, você tem que primeiro saber se o estabelecimento ele tem liberação da vigilância sanitária. Isso você pode recorrer ao site da vigilância sanitária local ou ligar para a prefeitura, que são os órgãos gerenciadores e fiscalizadores que atuam nos estabelecimentos de saúde. Esses estabelecimentos de saúde ele tem uma classificação que vai de 1 a 4. Sendo um consultório simples para realizar-se uma consulta, 2, onde é que você pode tirar uma pinta com anestesia local, tão somente uma pinta, né? Nada de fazer procedimentos maiores. O 3 é onde você tem uma estrutura hospitalar que pode ser realizado procedimentos pequeno a médio, onde você tem aí a vanguarda e o acompanhamento de um anestesista formado, de uma referência, se não tiver unidade de tratamento intensivo, você tem a referência para levar esse paciente caso ocorra alguma intercorrência. E se a intercorrência existir, você tem que saber que a unidade ela tem que ter equipamentos mínimos para manter a vida e a saúde do paciente. Então, você tem que ter oxigênio, desfibrilador, você tem que ter um plantão médico. Então, todos esses nuances aí faz parte dessa classificação 3. A classificação 4 já é um hospital onde você tem uma complexidade maior, né? Ou seja, você tem multiclínicas dentro desse hospital, unidade de tratamento intensivo, que é o CTI, né? Então, todos esses cuidados é importante o paciente saber antes de eleger o estabelecimento a realizar seu procedimento. Pois bem, tão somente procurar o estabelecimento não é completa segurança.
você tem que também procurar um profissional que tem habilitação específica para realizar seu procedimento. Ou seja, existe a lei do ato médico, que é uma lei de 2013 que foi aprovada e é uma lei vigente no país, que qualquer procedimento invasivo que não seja em cavidade, ou seja, que não seja na boca, em qualquer outro lugar, quem só pode fazer é o médico. Então, isso é uma prerrogativa e um ato do médico, qualquer procedimento que vai ultrapassar a pele e o subcutâneo. Então, realizar biópsia, realizar preenchimento, realizar pequenos procedimentos, isso é com o médico. Agora, para fazer uma lipoaspiração, igual ser cirurgião plástico. Nenhum outro profissional, ou médico ou não médico, pode fazer isso. Isso é uma prerrogativa, ou seja, isso é um procedimento que é específico a ser realizado pelo cirurgião plástico. Então, tudo isso que realiza-se de forma diferente do que está sendo falado, do que está sendo exposto, está na arbitrariedade, está nas ações antiética, ou seja, errados. Doutor, estão chegando algumas perguntas, mas a gente não vai falar de todas, mas selecionei aqui uma que fala muito da questão da hidrolipo, né? Qual que é a diferença, qual a diferença entre a lipo e a hidrolipo, né? Isso é uma situação, uma pergunta que chegou. E aí uma segunda perguntando se um endocrinologista pode fazer hidrolipo. O senhor poderia responder sobre isso? Sim. Hidrolipo, lipolite, lipolaser, tudo é uma lipoaspiração. Às vezes usa-se nome como hidrolipo que tentam usar mais o nome comercial, né? Ou seja, tentar levar uma vantagem comercial ou induzir o paciente a procurar e camuflar como um procedimento minimamente invasivo. Então, não existe esse negócio de minimamente invasivo. Ou é invasivo ou não é. Tá? Então, lipoaspiração é o procedimento em que você vai ultrapassar a pele, o subcutâneo, vai chegar na gordura localizada e vai subtrair a gordura através de pressão negativa. Né? Esse procedimento é recomendado ser feito em ambiente hospitalar. Isso não é procedimento para ser feito em consultório, porque o quantitativo de anestésico local realizado, isso pode gerar uma intoxicação no paciente, e daí ele pode levar uma parada cardíaca sem retorno, sem volta. O paciente pode morrer na mesa ao qual ela está fazendo esse procedimento. É o que eu falo que aconteceu em Divinópolis, infelizmente. Mas, doutor Wagner, uma das observações, eu conto jornalista que a gente tem acompanhado, tem visto, e a gente acompanha as redes sociais, são os profissionais que se vendem, né? Que se vendem comercialmente através da sua rede social e outros mecanismos, onde coloca, onde faz um merchandising, uma publicidade de uma facilidade, por exemplo, aquele procedimento que é feito no bumbum, né? Um procedimento labial, como ocorreu recentemente com um rapaz modelo até de Belo Horizonte, né? Então, eu acho que eu penso que há que se desconfiar de profissionais que fazem muito marketing, que fazem muito publicidade, que fazem até promoções, né? Que essa semana, não sei o que tem lá mais, é um procedimento tal. Seria importante também que o senhor desse uma fala nesse sentido de trás profissionais que as pessoas estão ávidas por essa ditadura da beleza, né? A beleza perfeita, né? Que às vezes nem precisa tanto de nenhuma interferência, mas as pessoas vão lá para fazer isso, fazer aquilo outro, e sem o devido cuidado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões. Então, hoje as redes sociais, né, a mídia
A mídia cibernética vende de tudo e, infelizmente, vende também procedimentos. Eu sou de uma época em que o boca a boca, o perguntar quem que fez o procedimento, a amiga, ver o resultado, era a porta de entrada a um consultório de um cirurgião plástico. Hoje você vai olhar seguidores, olhar promoções, igual o senhor falou, relatou aí, e as pessoas começam a errar nesse momento, a hora que são induzidos, ou que é o mais barato, ou se entusiasma com o tipo de exposição do profissional, né, que induz o paciente a comprar aquele tipo de produto, ou seja, não existe milagre. Não existe nada que é fácil para ninguém. Então, primeira situação, não busque paciente por redes sociais. Não busque. Profissional sério não faz Ele campanha em rede faz social. o nome por outros meios, né? No boca a boca, né? Justamente, é pelo que ele faz, é pelo seu trabalho, por uma referência de alguém que fez o procedimento, entendeu? Eu não tenho rede social para promover o meu trabalho como cirurgião plástico. Eu não promovo isso, né? E muitas pessoas sérias fazem o mesmo. Então, o profissional que é sério, ele não busca rede social para chegar e ofertar serviço. Quem oferta serviço é o jornal que trabalha com isso, né? Os patrocinadores oferecer serviço e tudo, mas a medicina, ela não pode se balizar com esse tipo de atitude. A vida é uma coisa séria. É a mesma coisa de a gente comprar uma passagem aérea, entendeu? Entrar no avião e você fala, poxa, a passagem que eu paguei mais barato, mas quem vai conduzir vai ser o rapaz que vendeu a passagem, não um piloto. Eu não corro esse risco, né? Então, as pessoas têm que ter esse pensamento. Outra situação que o senhor me perguntou sobre preenchedores, existe um produto que é um epox, que é um parente do Superbond, que chama PMMA. Esse tipo de Isso é importante falar sobre Stop MMA. essa substância, ela é um epóxi, é um cimento, entendeu? É um cimento igual o cimento de construção, o cimento que usa de dente, só que ele tem uma formulação um pouco diferenciada, que ele pode chegar, quando colocado no corpo, em torno de 180 graus, né? Então, ele tem uma reação química que ele chega a essa temperatura. E as alterações que ele promove dentro do organismo, elas são muito, muito do ponto Danosa, de né? vista, Danoso, né? sim, promove o calor e promove uma reação inflamatória muito intensa. Então, existe um quantitativo para se usar. Ele tem uma advertência, eu vou até mandar depois aí para você publicar isso, que no bulário do produto fala que esse procedimento só pode ser usado em casos específicos, que eu vou falar em que casos são, e restritamente por médico. Outro profissional não pode usar esse tipo de produto. Isso é claro, está lá no bulário, isso está na Anvisa. Você coloca, joga lá na rede social, Anvisa, PMMA, normativas para utilização. Isso é bem claro. Outra situação, o PMMA está liberado para ser usado em pacientes que usam retrovirais. O que é retroviral? É um medicamento que pacientes portadores do vírus da AIDS utilizam. E essa medicação, ela promove uma atrofia do músculo e da gordura. Então, dá-se aquele aspecto na face de um paciente cadavérico, em algum tipo de musculatura, ela pode ser consumida em função do uso dessa medicação, e daí é liberado ml, né, que vai depender da área, é liberado de 1 a 2 ml, às vezes 12, né, fracionado em tempos, em intervalos que são específicos para cada paciente, injetar nessas áreas que existe uma deformidade. Lembrando que ainda assim é um produto que ele tem alto índice de intercorrência, ele vai ficar no organismo ali como uma bomba relógio, e em qualquer momento ele pode fistulizar, infeccionar, né?
Haja visto que a gente vê aí na mídia, volta e meia, algum caso de complicação séria. A paciente perdeu parte do bumbum, perdeu parte do braço, a cara, o rosto, a face ficou deformada. Então, isso é rotina. Às vezes tem que fazer para remover o PMMA do lábio, remover o PMMA do rosto. Então, isso é um procedimento que hoje, como embelezador, ele é proscrito, ele não é utilizado. Então, que fique bem clara essa informação e que as pessoas procurem serem informadas antes de procurar um procedimento como esse. Ele implica em riscos irreversíveis. Risco de morte, né? Não só irreversível fisicamente, como um risco de morte, como foi o Sim, caso que aconteceu, né? Uma coisa que eu queria até comentar com o senhor, eu estou colocando, né? Não estou colocando palavras em sua boca, né? Em sua boca, a questão da fiscalização. Porque no caso específico de Divinópolis, o o Conselho de Biomedicina, esqueci o nome dele completo, né? O Conselho de Biomedicina, ele chegou a ser alertado. Nós, o Divinils, fez uma matéria a respeito da falta de, que no nosso entendimento seria falta de fiscalização. Contudo, o que o Conselho fez foi nos enviar um direito de resposta a falar que estava investigando. E nós publicamos o direito de resposta deles, né, falando que estava fiscalizando, mas acabou com esse fato. Isso causa muita indignação da nossa parte, quanto profissional do jornalismo, né, com o judiciário e com o próprio conselho, tá? Que poderia, esse caso tem sido, se arrasta há algum tempo, dessa profissional fazendo procedimentos errados, tá? E nada foi feito. Não foi feito, o judiciário amordaçou o Divinils, o conselho pediu direito de resposta e a prefeitura, através da vigilância sanitária, ficou empurrando com a barriga uma fiscalização, porque ela estava sem alvará, já deveria ter sido encerrada a atividade, ou feito qualquer coisa. Ninguém fez nada e uma vida foi perdida. Então, a nossa indignação com essas três situações. Então, eu acho que eu queria que se eu pudesse comentar sobre o negócio de fiscalização, seria interessante. então, o órgão fiscalizador, que é a vigilância sanitária, ela tem esse poder, entendeu? Fiscalizador de autuar e fechar qualquer estabelecimento de saúde que não esteja em conformidade. E uma coisa que me chama muita atenção é o uso de anestésico. Esse tipo de profissão, que é o biomédico, ele não tem capacidade e não tem alvará de liberação para comprar anestésico local. Então, aonde que profissionais da área da biomedicina conseguem anestésico? Eu não sei informar o senhor. Outra situação, o, o, o Conselho de Biomedicina, eles têm, assim como o CRM, o Conselho de Medicina, também, ele tem as resoluções, tem os artigos de código ética, e eu conheço ele de cima e embaixo. Lá não tem nenhuma resolução que fala que o biomédico ele é apto a fazer isso, porque se ele colocar lá, ele está indo em desfavor, está indo de forma arbitrária no que diz o ato médico, é uma lei que ela é séria, ela está ali para proteger a vida da sociedade e não tão somente fazer procedimentos absurdos que não está na seara desses profissionais. O senhor entende? Então, é uma situação que a sociedade brasileira de cirurgia plástica, ela tem um papel social de acolher denúncias da população em geral, de colegas que se sentem lesados pela concorrência desleal, que tem familiares que passou por algum tipo de resultados indesejados em decorrência da prática do exercício da prática ilegal da medicina, e a gente entra com essas reclamações, com essas queixas no conselho profissional da profissão específica, né? E também entramos no Ministério Público e no PROCON.
que são entidades aí que defendem o direito do consumidor e do paciente. Então, aí a população ela tem que ter conhecimento dos direitos dela, entendeu? Agora, para isso também o paciente ele precisa entender que a segurança do procedimento e a segurança dele, ela resume em duas situações. Procurar um ambiente adequado, que tenha alvará sanitário, e dois, procurar um profissional habilitado para fazer esse procedimento. Tem ocorrido nessa situação, não só com a questão da biomedicina, mas a própria odontologia, né? Tem alguns dentistas que têm realizado alguns procedimentos que extrapolam também a sua competência. Não é isso, doutor? A matriz de competência, ela é feita pelo Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Então, esse conselho ele tem vários profissionais da saúde e isso é deliberado por lei. Então, não é o CRM que acha, não. O CRM, por acaso, é o conselho profissional mais atuante, que tem mais força, em detrimento da complexidade que é uma vida, né? Então, hoje, se existem dois conselhos que têm atuação importante no país, é o Conselho Federal de Medicina e a OAB, a Ordem dos Advogados, a Ordem Brasileira dos Advogados. Então, esses dois conselhos, eles são assim, perenes e eles são importantes em manter a segurança, em manter a ordem e manter aí, sobretudo, os direitos e deveres dos profissionais. Sim, sim. Eu acho que a gente, de certa forma, esgotou um pouco o assunto, né? Esgotou assim, nesse parâmetro aí, né? Mas está aberto assim para o senhor discorrer mais alguma coisa que o senhor queira falar, né? Sobre o assunto, que é um assunto que aconteceu e lamentável. Não vamos, o senhor pediu para efetivamente não entrar no mérito do assunto em si, do fato em si, e falar tecnicamente, como o senhor está colocando. O que a gente faz é lamentar, né? Lamentar esse ocorrido, que uma vida tenha sido perdida por negligência de algumas partes. Eu até chamei atenção e pedi direito de resposta, porque colocaram em algum jornal daí que houve negligência médica. Ora, se não foi o médico que fez, eu não vejo negligência médica, e sim negligência biomédica, né? Eu não recebi ainda o direito de resposta, mas aproveitando aqui o seu espaço, eu queria deixar bem claro que a negligência ela ocorre com um profissional que realizou o problema. Nesse caso em questão, não é o médico. Até nós temos uma publicação de vocês no DIV News, né? No site, de esclarecimento, né? Está lá publicado, né? Quem quiser ver é no www.divnews.com ou divnews.com.br. Bem, doutor, te agradeço o seu tempo, que o senhor tenha conseguido na sua agenda concorrida aí nos dispensar essa entrevista, né? E a gente está aqui à disposição para qualquer esclarecimento futuro que você faça necessário. Perfeito. Eu que agradeço, Geraldo, mais uma vez. Esse é o papel da sociedade. Nós trabalhamos aí pela educação da população, pelo levar a informação e o conhecimento, sobretudo, e me coloco à disposição. Obrigado pelo espaço. Excelente final de manhã aí para você e para os participantes aí do seu canal. Obrigado a todos que estiveram conosco, tá? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.